Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao auditório do Pavilhão Titílio Matarazzo, da Fundação Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera. O local onde estamos agora foi um dia uma região alagadiça, um charco. Em homenagem à qualidade dessa terra vem o nome Ibirapuera, ou Ipirauera, que na língua tupi significa madeira ou árvore, molhada, apodrecida. Ibirá, árvore, poeira, o que já foi. Uma descrição linda desse solo de várzea, dos terrenos cultiváveis, juntos aos rios e ribeirões. Vamos lembrar dos povos tupiniquins, das três grandes aldeias, Piratininga, Jerubatuba, Pequirobi, que viviam na região de São Paulo e cultivavam essas terras. Bem-vindas aos quinto dias de estudo da 32ª Bienal de São Paulo, sob o título Incerteza Viva. Meu nome é Jochen Volz e, em nome da Fundação Bienal de São Paulo e da curadoria da 32ª Bienal, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos, hoje, nesta sexta-feira, dia 10 de junho de 2016. Queremos falar da incerteza. Queremos refletir juntos sobre as atuais condições da vida e sobre as estratégias oferecidas pela arte contemporânea para acolher ou habitar incertezas. Nosso projeto se propõe a explorar formas de viver com o desconhecido, em diversos tópicos como ecologia, cosmologias de inícios e fins, extinção, saberes coletivos, narrativas evolutivos, práticas vivas. Para que possamos enfrentar objetivamente as grandes questões do nosso tempo, como o aquecimento global e o seu impacto ao nosso habitat, a extinção de espécies e a perda de diversidade biológica e cultural, a instabilidade econômica ou política, a injustiça da distribuição dos recursos naturais da Terra, a migração global, entre outros, talvez seja necessário, seja preciso desvincular a incerteza do medo. A incerteza está claramente conectada a noções endêmicas no corpo e na Terra, como a qualidade viral em organismos e ecossistemas. Embora esteja atrelada à palavra crise, não é equivalente a ela. Incerteza é, sobretudo, uma condição psicológica, ligada aos processos individuais ou coletivos de tomada de decisão, descrevendo o entendimento e o não entendimento de questões concretas ou sutis. A noção de incerteza faz parte do repertório de muitas disciplinas, matemática, astronomia, passando pela linguística, biologia, sociologia, antropologia, história e educação. Mas, diferentemente do que acontece em outros campos, no entanto, a incerteza na arte aponta para a desordem, levando em conta a ambiguidade e a contradição. A arte se alimenta da incerteza, da chance, do improviso, da especulação e, ao mesmo tempo, tenta contar o incontável, o mensurar o imensurável. Ela dá espaço para o erro, para a dúvida e até para os fantasmas e receios mais profundos de cada um de nós, mas sem manipulá-los. Não seria o caso, então, de fazer com que os vários modos de pensar e de fazer da arte pudessem ser aplicados a outros campos da vida pública? Aprender a viver com incerteza pode nos ensinar soluções para o futuro. Compreender diariamente o sentido da incerteza viva é manter-se consciente de que vivemos imersos em um ambiente por ela regida. Assim, podemos propor outras formas de ação em tempos de mudança contínua.
Discutir a incerteza demanda compreender a diversidade do conhecimento, uma vez que descrever o desconhecido significa interrogar tudo o que propusemos como conhecidos. Significa ainda também valorizar códigos científicos e simbólicos como complementares, em vez de excludentes. A arte promove a troca ativa entre pessoas, reconhecendo incertezas como sistemas generativos, direcionadores e construtivos. Como parte da programação pública da 32ª Bienal de São Paulo, conduzimos um programa chamado Dias de Estudo. Entendemos que o papel da Bienal de São Paulo como segunda Bienal mais antiga do mundo e como um dos maiores eventos culturais do Hemisfério Sul não seja mais o mesmo que uns 15 anos atrás. Ela não é mais a principal janela para o mundo, mas ela sim ganha força como plataforma articuladora de pensamento crítico e de experimentação, aqui e potencialmente além e independente de qualquer fronteira nacional. Entendemos que, para isso, a Bienal deve assumir uma atuação menos centralizada, se colocar num papel de escuta. Neste sentido, pensamos que seria importante explorar a amplitude do nosso projeto não apenas a partir de São Paulo, por meio de exposições e seminários dentro deste auditório, mas sim a partir de uma série de dias de estudo em lugares onde possam desdobrar os conceitos em torno da incerteza a partir de uma urgência local. Falamos das omnipessoas na cosmologia Rapa Nui, de mágica dos imaginários pré-hispânicos na literatura contemporânea, do reino de fungi, de castores canadenses em Terra del Fogo, de genocronia e do supercomputador de Allende em Santiago de Chile. Exploramos a relação profunda e difícil da costa oeste africana com o Brasil, cheio de complexas narrativas, cheio de muito high life e sonhos coletivos a partir de Jamestown, em Accra, capital de Ghana. Aprendemos com as comunidades Quechua Lamas, Alto Pacupilho, Naranjal e Anak Jarayacu Valixo, na Alta Amazônia peruana, sobre tradição, costumes, saberes e diversificação para sobreviver, e com a equipe da ONG Vamamvazi sobre seu trabalho incrível de fortalecimento de conhecimento indígena na região de San Martín. Caminhamos pela reserva da Chapada de Guimarães, conhecendo a biodiversidade rica, mas frágil do Cerrado brasileiro e reconhecendo a necessidade de mudanças radicais para preservá-la, nas políticas nacionais e internacionais, mas principalmente no comportamento e pensamento de todos nós. Falamos em Cuiabá, Mato Grosso, dos solos exauridos, das espécies desaparecidas e das culturas originais erudidas e ameaçadas. Ouvimos, vimos e discutimos extinção. Cada um dos primeiros 4 dias de estudo foi um experimento específico, propondo e praticando outros formatos de escuta, de aprendizagem e de convivência. Os primeiros 4 dias de estudos nos colocaram em diálogo direto com mais de 600 pessoas, no Chile, no Peru, em Ghana e em Mato Grosso. As trocas se tornaram amizades que, por sua vez, geraram vínculos que excedem a temporalidade de uma Bienal. Eu ainda não sei quais serão os desdobramentos desses encontros, mas estamos trabalhando coletivamente em uma publicação que será lançado em outubro deste ano. Cada um dos 4 dias de estudo nos conduziu em uma jornada investigativa rumo a esta edição em São Paulo. O objetivo desse encontro hoje e amanhã é fomentar o pensamento crítico no contexto da cidade de São Paulo e seu público. Além de repercutir reflexivamente as experiências dos dias de estudos,
pretendemos aqui pensar em propostas que desdobrem a Bienal e os conceitos que a balizam e criar um ambiente acolhedor para diálogos e questionamentos. Os debates, como a co-curadora Júlia Rebouças disse, têm o intuito de pensar sobre o que é possível e preciso para criar outros mundos e futuros. Queremos, sim, citar o grande artista Franz Kreisberg e, sim, dar um grito pela saúde do planeta. Ao longo dos últimos meses, o cenário político no Brasil tem sido de instabilidade. Neste contexto, entendemos que as questões que instigaram a incerteza viva ganharam novas dimensões, ecoando a política atual do país. Estamos observando atentamente as formas energéticas de mobilização que hoje engajam grande parte da população para além da classe política e da própria política parlamentar. Muitas das questões culturais e sociais em jogo, neste exato momento, fizeram parte das considerações temáticas do nosso projeto e, nesse panorama de transformação, são foco de uma urgência adicional. Durante esses meses, temos discutido continuadamente entre nós e com muitos interlocutores, entre eles estudantes, acadêmicos, artistas e ativistas, sobre uma maneira de reagir diante desta situação, de constantes mudanças. Hoje, é papel da Bienal, enquanto fundação independente, servir de plataforma que promove ativamente a diversidade, a liberdade e a experimentação, exercendo o pensamento crítico e propositivo. Consideramos um grande privilégio e uma enorme responsabilidade trabalhar com a Fundação Bienal de São Paulo no projeto da 32ª Bienal neste cenário de incertezas. Estamos comprometidos em garantir e defender um espaço plural, onde perspectivas autônomas possam dialogar. Acreditamos enfaticamente no papel transformador da arte, na medida em que ela comporta de forma intrínseca uma integração de pensar e do fazer, da reflexão e da ação. Acreditamos no potencial performativo da cultura. A programação dos dias de estudo em São Paulo, hoje e amanhã, está organizado em torno de 3 grandes mesas redondas. Sob o título Cosmovisões, Natureza e Política, a mesa de hoje, e Construção, Espaço, Saber, amanhã pela manhã, às 10, e Prática Expandida, Arte e Ativismo, amanhã à tarde. O dia de amanhã contará adicionalmente com intervenções de 2 artistas convidadas para a 32ª Bienal de São Paulo, de Vivian Kakuri e Bárbara Wagner. Entendemos esses dias de estudo apenas como o início de uma conversa, de uma troca de ideias entre todos nós aqui neste auditório, que vai nos levar até a exposição de setembro a dezembro e além. Tudo isso é somente o começo. Mas antes de começarmos os trabalhos de hoje, eu queria agradecer a todas as instituições colaboradoras para a realização dos dias de estudo, entre elas o Conselho Nacional de la Cultura e las Artes do Governo de Chile, o Museu de la Memória e dos Direitos Humanos, em Santiago, a Frame Visual Art Finland, para Santiago, o Nabucco Foundation e a ANO, para Accra, a ONG Vamamwazi, para Lamas, e a Universidade Federal do Mato Grosso, para Cuiabá, e ao apoio do Instituto Goethe, para todos esses programas. Agradeço também às equipes de produção, captação e comunicação que nos ajudaram na realização deste e dos dias de estudos anteriores, especialmente a Emília Ramos, Felipe Isola, Felipe Tabuada, Flávia Abud, Gabriela Longman, Gabriela Lopes, Joaquim Milan, Júlia Murari, Marina Teixeira, Silvia Monestérios, Tarsila Riso e Viviane Teixeira. Muito obrigado mesmo. Sabemos que não foi fácil organizar eventos como estes em lugares distantes à distância. Queria também agradecer muito à direção da Fundação Bienal pelo voto de confiança e o total apoio ao projeto. Muito obrigado ao Luiz Thierry Pins, presidente da Fundação Bienal, a Luciana Guimarães, superintendente da Fundação, e a Dora Silveira Correia, coordenadora geral de projetos.
Também não posso perder essa oportunidade de expressar minha profunda gratidão aos meus colegas curadores, todos aqui conosco. Gabi Nobo, Lars Bang Larsen, Júlia Rebouças e Sofia Olasquaga, assim como as assistentes de curadoria Catarina Duncan, Isabella Jaili, Sofia Ralston. A contínua troca com vocês em torno do nosso projeto para a 32ª Bienal, em torno da arte e em torno da vida, é um constante privilégio. E isso é somente o início. Finalmente, eu queria introduzir o mediador da mesa dessa noite, Pedro Cesarino, um querido companheiro dos dias de estudos em Cuiabá e na Chapada dos Guimarães, no mês de maio. Por sua vez, vai introduzir os convidados da mesa. Pedro Cesarino é graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cesarino desenvolve pesquisas em etnologia indígena, com ênfase em estudos sobre xamanismo, cosmologia, tradicionais orais, tradição e antropologia da arte. Atualmente, ele é professor do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, na área de pesquisa Antropologia de Formas Expressivas. Muito obrigado, apresento a todos, espero que tenham uma boa noite. Boa noite. É um prazer para mim estar aqui. Eu queria agradecer a organização da Bienal e me desculpar pelo atraso. A gente tem uma razão para isso, né? Extremamente séria, e a gente sabe muito bem o que está acontecendo agora. Então, eu gostaria de introduzir os participantes dessa mesa, começar pelo Ailton Krenak, que é uma liderança indígena ambientalista e escritor, que pertence à etnia indígena Krenak, que nasceu em 1953, no estado de Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce. Em 1985, ele fundou a organização não governamental Núcleo de Cultura Indígena, que visa promover a cultura indígena na região da Serra do Cipó. Ailton participou da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, participou da fundação da União das Nações Indígenas, da Aliança dos Povos da Floresta, e hoje se dedica ao Núcleo de Cultura Indígena. Ele é um dos ativistas das lideranças indígenas mais importantes do Brasil. Em seguida, eu queria introduzir a Ana Laide Barbosa, que vive em Belém. Ela foi criada em uma comunidade de pescadores e agricultores de Santo Antônio de Ituá, no Pará. É conhecida como educadora popular pelo trabalho com pescadores e pescadoras, agricultores indígenas nas regiões Norte e Nordeste e Oeste do Pará. Trabalhou no Conselho Pastoral dos Pescadores de 1990 a 2007, é profissional, tem um magistério, formação em educação religiosa pela Arquidiocese de Belém e é graduanda do curso de etnodesenvolvimento até agora da Universidade Federal do Paraná. Ela participou também dos movimentos das comunidades eclesiásticas de base e da teologia da libertação. Depois eu queria introduzir a Carolina Caicedo, que está aqui do meu lado, que é artista visual e participa da 32ª Bienal de São Paulo, com um projeto de pesquisa que explora conceitos como fluxo e contenção de rios, focando particularmente nas relações entre os povos ribeirinhos e a ameaça da construção de grandes hidrelétricas e de seus mecanismos de controle social. Sua obra acontece no âmbito social, onde participa de movimentos de economia solidária e resistência territorial. Ela participou também dos dias de estudo da 32ª Bienal em Cuiabá. E, por fim, gostaria de introduzir a minha colega, Luísa Elvira Belaúndi, que é cientista social, atualmente professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, da UFRJ. Ela participou também dos dias de estudos de São Paulo, da Bienal de São Paulo em Lamas, na Amazônia peruana, e possui graduação em Filosofia pela Université Catholique de Louvain, da Bélgica, mestrado em Sociologia, com opção em Antropologia pela Universidade Católica de Louvain também, e doutorado em Antropologia pela London School of Economics. Boa noite. Então, por favor, Ailton, você começa. Boa noite. Agradeço aí essa extensa
apresentação. Sempre que eu ouço essa minha, digamos, lista de fazeres, eu não sei se eu fico entendendo que ela me apresenta ou se ela me esconde. Mas, boa noite a todos os queridos, queridas que estão aquecendo esse auditório com suas presenças. Eu fico com um certo vaidade, um certo orgulho de estar compondo uma conversa tão importante para o tempo que nós vivemos e considerando o lugar dessa conversa. São Paulo tem essa contradição de ser o lugar do Brasil nesse quadro de América do Sul, que tem a potência de convocar algumas reflexões e falas sobre a nossa realidade, e eu achei totalmente adequado aquele comentário sobre um tempo em que esse lugar criava janelas de contato com o mundo através do espaço da Bienal. As bienais tiveram a potência de conectar as nossas realidades regionais com o mundo, digamos, com o que estava mudando a cena do mundo. E interessante observar que, se por um tempo foi suficiente essa janela, esse mesmo tempo também foi capaz de superar essa nossa visão regional, digamos, e implodir com as nossas quase certezas sobre o que estava acontecendo aqui e em torno de nós, em outros lugares do mundo. E talvez seja isso que nos torna, de alguma maneira, todos contemporâneos de nós mesmos. Eu li essa frase do Murilo Mendes na parede da casa que abriga o acervo dele. Era um quase fragmento, não tinha o texto todo, mas tinha uma frase que dizia: eu sou contemporâneo de mim mesmo. E essa possibilidade de nós atinarmos com a ideia de que somos contemporâneos de nós mesmos é um exercício maravilhoso. É como se a gente experimentasse assim um salto, um bump jump, que nos assalta e faz a gente saltar de nós mesmos, nos lançando num lugar de total vulnerabilidade, que me aproxima desse tema que nós estamos falando, a experiência viva da incerteza, quando nós somos assaltados para sair desse lugar de buscar certezas, essa nossa angustiante caminhada que muitos de nós fazemos ao longo da nossa vida, de querer ter certeza de alguma coisa. E em algumas das nossas antigas tradições, nós temos narrativas que reportam, digamos, a um lugar que pode ser pensado como tempo também, mas é mais um lugar do que um tempo, onde os seres humanos
experimentavam fluxos sem a angústia da certeza. E esse lugar é aquele lugar das narrativas que os nossos colegas que fizeram esses registros, em algum momento decidiram chamar de mitos. E, em alguns casos, eles são reunidos em conjuntos de narrativas que são chamadas até de mitológicas, como fez o Lévi-Strauss. Essas mitológicas, ou essas narrativas, elas são uma fresta por onde nós, que somos tão contemporâneos de nós mesmos, podemos espionar alguma coisa diferente desse solo duro que nós insistimos em pisar, com o desejo de que ele não afunde sobre os nossos pés. Como nós estamos vivendo num tempo que nos liga com narrativas sobre a possibilidade desse chão se mover e até desse céu sobre a nossa cabeça despencar, não como uma profecia, mas como uma possibilidade concreta, demarcada pelo derretimento da estrutura do planeta que nós compartilhamos, como se não houvesse tempo para todo mundo entender que nós vivemos numa nave, um organismo onde nós fomos muito recentemente aportados, que tem uma existência de idades geológicas, e que a gente, assim, meio como pulga no lombo de um cachorro, quer refletir sobre a existência do ser que está ali carregando a gente, e que tem uma duração e uma antiguidade e uma mobilidade muito além da nossa vã pulguice. Mas a nossa vontade de certeza é tão escandalosa que a gente até acha que nós duramos alguma coisa além daqueles fragmentos de tempo, fração. E temos a pretensão de projetar uma coisa que se chama futuro, que em muitas tradições, e até em algumas línguas, sequer existe uma palavra para essa ideia de futuro. Estava conversando com um amigo meu que é maia, da Guatemala, e ele reuniu um conjunto de textos que chama El Sueño del Maíz. El Ensueño del Maíz. Ensueño. Ensueño. Ensonhação, é? Não sei como. Nós temos tradução simultânea aqui. Ensueño del Maíz. Os sonhos do maíz. E fala de uma criação de mundos onde os humanos teriam sido feitos de uma matéria, um material diferente de alguns desses que nós conhecemos, no caso, o milho. Gente que foi feita de milho. E essa gente feita de milho não tem uma palavra para futuro. E meu amigo, que se chama Daniel Tum, ele é um quiche do povo maia, uma família maia, ele reuniu esse conjunto de textos, El Sueño del Maíz, com o intuito de ajudar os serviços de cura
e de pacificação do povo maia e de seus outros compatriotas que sofreram as guerras que atingiu El Salvador, Guatemala, e toda aquela região ali nas décadas de 60, 70, 80, que estraçalhou com a vida daquelas comunidades, daquelas pessoas, e que agora, para repacificar aquelas pessoas, reconstituir alguma unidade social, com possibilidade de um convívio, estavam recorrendo a diferentes recursos terapêuticos. Então, tinha gente que trabalhava com diferentes recursos para ajudar a curar traumas. Um povo que vive guerras civis, que vive tragédias, mesmo como terremotos, as pessoas ficam fraturadas. Muitas pessoas, crianças, adultos, e essas estruturas que confortam a gente no cotidiano e que, de certa maneira, são muletas das nossas certezas, elas se rompem e você tem gente totalmente abandonada. E essa possibilidade da existência numa comunidade de colaboração se esvai, porque as pessoas estão tão flageladas que não são capazes de estabelecer vínculos. A arte mesmo, nesses contextos, ela acaba sendo o discurso de aproximação entre fragmentos, entre visões fraturadas de um lugar, de um mundo. E essas narrativas, El Sueño del Maíz, ela reporta a um texto antigo, que é o Popol Vuh e o Xilambalã, que são os textos sagrados que falam de quando nasceram as montanhas, os rios, e quando as montanhas tinham gênero, e elas constituíam casais e os filhos, e os seus parentes humanos cantavam e dançavam para as montanhas, acalmavam o humor da montanha, e esses humanos que alcançaram a sutileza de acalmar um vulcão, acalmar o céu, dançar para suspender o céu, essas humanidades guardam ainda saberes e magias e práticas que podem ser também curativos, cura para os outros humanos, especialmente quando vivem situações de tragédia e de perdas. E o Daniel integrava um desses coletivos na Guatemala que faziam os encontros em diferentes povoados, articulados dentro de um sistema de colaboração que o próprio governo articulava com outros organismos, como Programas das Nações Unidas para a Infância, Unesco, e outras instituições voltadas para essa ajuda, para a reconstituição dessas comunidades. A inspiração que me veio agora, pego de surpresa, sentado na ponta dessa roda para ser o primeiro falador, a gente não ensaiou isso, tá? Ninguém me disse que eu ia começar dando boa noite para vocês e sacando uma história do fundo da minha cabeça ou do meu coração. Mas eu fui salvo pelo meu querido Daniel Tum, que é um do povo Quiché Maia da Guatemala, que compartilhou esse dom maravilhoso de ter puxado da memória dos seus ancestrais um floral para curar as feridas dos seus parentes e dos vizinhos dos seus parentes. A maioria de nós sabe
que a Guatemala viveu uma tragédia humanitária, além da situação política extremamente destrutiva que eles passaram, também vivem numa região que é assolada por cismas e tudo, e que o povo tem muito pouca certeza se vão acordar amanhã para comer um chapate, um tamal, um bolo de milho. E no Ocidente, parece que a continuada capacidade de acumular recursos materiais estabeleceu uma plataforma, né, uma certa extensão material de confiança de que é possível projetar um tempo mais além. Eu não sei se isso está relacionado com aquela ideia do depósito, do armazém, do lugar onde você pode acumular, você pode guardar comida, né, guardar semente, ou a coisa de, como diz o meu amigo Copenau Yanomami, onde são capazes de criar mercadoria. Talvez essa capacidade fantástica do Ocidente de intervir na natureza e produzir mercadoria ou venha a ser o material que ele projeta no espaço e desenha uma coisa chamada futuro, onde é possível caminhar não sobre as águas, mas sobre a mercadoria. E essa mercadoria, ela pode ser alguma coisa palpável, que tem tamanho, densidade, mas ela também pode ser subjetividades. Essa mercadoria pode ser subjetividades. Pode ser alguma coisa que o pensamento humano consegue dar solidez, projetar, sei lá, dureza nessas estruturas, fazendo com que elas virem pontes entre esses instantes de incerteza, como se nós estivéssemos fazendo uma daquelas estação espacial que o sujeito tem que viajar para Marte, mas ele vai ter que parar em algum lugar. Então, a gente bota uma estação em algum lugar e, dessa estação, a gente reconecta outras estruturas, manda observadores para cima, estende a nossa trilha e avançamos além das nossas certezas, porque o cosmo é incerteza. O cosmo é incerteza exatamente por não ter fronteira. Se alguém consegue atinar com a ideia de cosmos, vai fazer uma viagem longa, porque você não vai achar pista para aterrissar. Mas nós inventamos sempre nós insistimos sempre em jogar alguma âncora em algum lugar, que talvez seja a nossa esperança, de que tem alguma coisa sólida no cosmos, onde a gente pode aterrissar, nem que seja um disco voador. E se eu conseguir comunicar alguma novidade com vocês, obrigado pela atenção de vocês, queridos. Bom, alô? Sim. Então,
eu sou peruana e eu gostaria de poder apresentar aqui uma coleção de fotografias que eu preparei junto com a ONG Huamanhuasi, que é essa ONG peruana que hospedou o grupo da Bienal quando eles foram para o Peru, para Lamas. E vou apresentar aqui um trabalho que foi feito em fevereiro, em preparação à viagem do grupo da Bienal. E nós revisamos umas 30.000 fotografias feitas durante os últimos 5 anos pelo pessoal da ONG Huamanhuasi e selecionamos algumas fotos que, no nosso parecer, respondiam melhor às inquietudes que o tema da Bienal tinha levantado. Então, eu vou esperar um minutinho o PowerPoint para começar a apresentar. Talvez eu podia começar já dizendo que a primeira vez que eu vi o Ayrton Krenak, que para mim é uma grande satisfação estar do lado dele, eu vi ele, claro, em imagem. E nessas imagens ele estava falando umas reflexões sobre o chão. Hoje também ele falou sobre o chão, a questão do terremoto, o chão que pode afundar sobre os nossos pés. E o que eu queria trazer aqui, através dessas imagens, é também uma reflexão sobre o chão, mas a partir da Alta Amazônia, nos Andes peruanos. Então, vamos ver se a tecnologia funciona. Vamos lá. Então, ontem, quando eu estava colocando as fotografias na última ordem, um amigo, pelo Facebook, me mandou esta caricatura de um pensador colombiano, o Enrique González Ayerbe. Eu achei que realmente era ótimo e decidi utilizar. E disse: en este país, la tierra está en manos de los que odian tenerlas en las uñas. Neste país, a terra está nas mãos dos que odeiam tê-las nas unhas. E eu acho que o que eu espero poder mostrar para vocês é um povo que ama ter a terra nas unhas. E o que significa viver perto do chão, aprender no chão e viver a incerteza com o chão. Então, estamos aqui na Alta Amazônia peruana, do departamento de San Martín, em Lamas, numa região que tem uma cordilheira, chamada Cordilheira Escalera, e o nome da ONG, Huamanhuasi, quer dizer a Casa do Falcão. Huasi é casa, Huaman e Falcão. Os Huamanos, Huamanis, são também os ancestrais, são os depositários do tempo, da memória. E esses depositários do tempo, da memória, eles estão nas pedras. O espaço guarda o tempo. A paisagem é a encarnação do passado. Um passado que é conhecimento. Um conhecimento que não necessariamente é um conhecimento gentil, um conhecimento suave. Muitas vezes são eventos violentos que marcaram as formas da paisagem. Mas é uma paisagem que tem um chão fértil, um chão que produz agricultura. E esse chão fértil faz com que a terra fique nas unhas. E essas unhas desses dedos são dedos férteis. E eu escolhi esta imagem para ser a primeira, que é a imagem de um parto. É o parto de um feijão. Um pequeno feijão que nasce numas mãos com unhas cheias de terra. E que nos traz um tema fundamental para o povo quechua, que é o povo que habita esta região. Um povo que tem uma longa história, uma história indígena muito comprida e também uma história de colonização e missionarização, porque os espanhóis chegaram nessa área já no século XVI, chegaram os jesuítas durante muito tempo, depois chegou o boom da borracha, depois chegou o boom do turismo, hoje em dia o boom da cocaína, o boom das produções da agropecuária, a palma africana e muitos outros booms. Então, é uma longa história, mas a noção da semente que nasce é importantíssima. Em Quechua, eles dizem o murro. A semente é, no meu parecer, a tecnologia mais importante para viver a incerteza viva. Uma semente que vai ser semente e vai produzir, ou ela vai ser simplesmente um grão e não vai produzir nada. Nunca se sabe quando é que a semente será realmente semente. Então, essa terra, a terra da Casa do Falcão, ela é uma terra que é fértil pelo chão, pelas sementes, mas também pelo sal.
ela tem sal das montanhas. Hoje em dia, aqui no Brasil, está ficando muito famoso o sal dos Himalaias, mas tem sal nos Andes também. E desde há muitos séculos, já os povos indígenas, eles faziam peregrinações para pegar o sal das montanhas. Sal que os médicos, há poucos anos, proibiram à população, dizendo que era um sal ruim, que não podiam comer. E agora resulta que é o melhor sal. Então, é uma terra que produz sal. E esse sal ele é carregado pelas pessoas. E ele produz o sal dos corpos, no suor. Então, um segundo ponto que eu queria ressaltar é quanto a terra nem só é fértil pela produção agrícola, mas por todos os minérios que ela contém. E isso também é um elemento importante para viver a incerteza na produção dos alimentos e na produção dos corpos fortes, corpos capazes de fazer esforço. De fazer esforço e de descansar. Então, o descanso para o povo Quechua-Lamas é um descanso que sempre está perto do chão. É uma coisa que é impressionante, porque nem todos os povos indígenas que eu conheço do Peru têm uma relação tão carinhosa, eu diria, com o chão. Então, as fotos que eu selecionei são fotos em que nós vemos quanto o dia a dia, tanto na produção agrícola, quanto no descanso, quanto nas festas, nas comidas, ela é uma relação com o chão. O chão é o outro. Antes de poder me relacionar com uma pessoa, com um animal, com uma planta, eu me relaciono com o chão. Eu piso no chão, sento no chão, deito no chão, como no chão. Eu faço crescer no chão. E as mulheres, elas também transformam esse chão em recipientes para cozinhar. Então, a arte da cerâmica, que é uma arte muito importante entre as mulheres Quechua-Lama, é uma manifestação de essa transformação do chão em corpos, em artefactos que vão, pela sua vez, transformar os alimentos e fazer eles comestíveis. Comestíveis e também produtos para beber e fermentar, que é muito importante entre os Quechua-Lamas, produzir chicha, um cauim de milho. Então, essa terra que é feita ventre, um ventre que contém os alimentos, que cozinha os alimentos e que também faz dos elementos cerveja para embebedar, é essencial para poder organizar a vida e para que essa incerteza do dia a dia se torne viva, justamente, e não morta. E para isso, o chão não é suficiente. O chão precisa de movimento. O movimento, o fluxo, vem da água. Essa zona de Lamas, ela tem 2 rios principais, o Cumbassa e o Rio Maio. E a água, para os lamistas, ela é a lua também, porque a lua contém água. Como eles dizem, quando a lua ela aparece, ela traz a água. E os diferentes ciclos da lua manifestam a quantidade de água que se encontra nos rios e também nas plantas. Ela é um circuito. E junto com esses circuitos dos rios, vêm os circuitos, os fluxos das pessoas. E para que haja fluxo, as pessoas têm que se reunir, e elas se reúnem nas grandes festas. Festas que acontecem principalmente para que os jovens se conheçam e para que os casais se formem e hajam matrimônios. O matrimônio entre o povo Quechua-Lamas é uma manifestação da terra e de seus fluxos. E também uma maneira essencial de fazer da incerteza uma incerteza viva, uma incerteza que traz viva. Porque o matrimônio, não só ele vai gerar novos filhos, mas ele vai gerar movimento. Ele está baseado no que nós, antropólogos, chamamos a virilocalidade. Quer dizer, a mulher vai viver no lugar onde o homem mora.
Então, na área de Quechua-Lamas, como uma área bastante montanhosa, algumas comunidades se encontram na beira do rio, outras comunidades na ladeira e outras bem nas alturas. Então, as mulheres que nasceram e cresceram na beira do rio e que têm um conhecimento da terra, dos cultivos, dos peixes, das flores, das aves, das presas de caçada que estão lá, elas vão viver na parte das alturas, ou aqueles que viveram nas alturas vão viver na ladeira. Então, o matrimônio é o grande fluxo em que a terra se movimenta, em que as sementes se movimentam. A mulher é como uma flor, eles dizem. Aí parece ser uma coisa assim bem típica, mas ela é uma flor porque ela voa levando a semente para os diferentes lugares. E ser semente significa se mexer, se mover. A semente parada não é semente. E quando a semente não é semente, então aí a gente tem a certeza, a ameaça de que não vai ter mais produção. Então, para que a incerteza continue, a incerteza da possibilidade de uma produção, é necessário que as mulheres se movimentem no território. Assim como também as sementes se movimentam de mão em mão, elas são levadas das ribeiras para as ladeiras e para as alturas. Então, essa é a lua. Uma vez conversando com um agricultor, justamente agora em janeiro, ele me dizia assim, em espanhol: a mim solo me gobiernan las fases de la luna y las estrellas. Então, só as fases da lua e as estrelas me governam. Aí eu escutei ele e eu entendi muita coisa como antropóloga. Eu pensei, não, isso que é não aceitar uma autoridade ou outra, não aceitar um regime político hierárquico. Não. Só o tempo, só as estações podem me governar. Agora, o que é esse tempo? Ele não é uma coisa fixa. Ele é como a lua, como os fluxos, como os rios. E, portanto, é necessário saber ler os sinais para poder ser governado pelas fases da lua. E essas fases da lua, eles governam os líquidos e governam os corpos. Então, o que eu queria mostrar agora, nestas próximas fotos, é quanto os movimentos dos corpos que estão no chão, que saem do chão, que vivem pelo chão e para o chão, talvez assim, reiterando essa relação com o chão, que levam o chão nas unhas e por dentro, ele vem com uma construção artefatual da postura corporal, que eu acho que é muito impressionante. E essa postura corporal também é um elemento importantíssimo para compreender a maneira como a incerteza é uma incerteza viva. Porque só aqueles que têm uma certa postura corporal de relacionamento com o chão, não, podem tornar essa incerteza em vida. Então, semear. Eu acho que ver os pés, as pernas, a coluna vertebral, as mãos dentro da terra. Não? Como é que esta mulher... não sei se vocês podem perceber através da imagem essa relação de carinho, de aceitação total do chão, tão diferente da nossa atitude com o chão, que a gente sempre quer estar longe do chão, sentado na cadeira, ou o mais separado daquele chão sujo, sem terra, debaixo das unhas. Não? Ensinar. Não? Os processos de ensino também são sempre perto do chão. Aqui temos um homem ensinando uma criança a fazer uma tecelagem com folhas, que serve depois para deitar. Não? Aqui uma mãe produzindo cerâmicas com a criança. A postura da mulher ceramista é impressionante, né? Todos no chão, transformando a terra, que também faz parte do chão. E as crianças na escola, também, tudo no chão, perto do chão. A postura corporal, ela vem também com uma atitude. É uma coisa que está no corpo das pessoas, mas se manifesta por fora. E é o que os Quechua-Lamas chamam de choba-choba. Quer dizer, cabelo com cabelo.
É a maneira de trabalhar juntos. E trabalhar juntos se alegrando e fazendo piadas. Os homens trabalhando juntos aqui, fazendo uma roça, brincando com uma pequena serpente. As mulheres trabalhando juntas, levando um recipiente que vai permitir fermentar muito cauim, muita cerveja de milho, cabelo com cabelo. Aqui a comunidade toda construindo uma casa juntos. E isto é essencial, claro, para fazer da incerteza uma coisa viva. Porque quando você reúne a força de todo mundo, você pode lidar com trabalhos fortes, trabalhos pesados. Se alguma pessoa sofre uma desgraça, justamente é através do choba-choba, do cabelo com cabelo, que as pessoas se reúnem, juntam, ajudam. Então, a postura corporal, ela se traduz numa postura social, que vai permitir fazer da incerteza um trabalho comunitário. Igualmente, na relação com a água, o trabalho conjunto permite a transformação dos peixes, a criança dos peixes no rio. Outro elemento importante desta maneira de viver no chão é as diferenças entre o trabalho feminino e o trabalho masculino. O trabalho masculino é principalmente um trabalho que tem a ver com uma certa dureza, a dureza da madeira. Então, são os homens que fazem os instrumentos de madeira utilizados pelas mulheres. As mulheres, o que elas fazem são trabalhos também que produzem uma dureza, mas é a dureza do algodão. Então, os corpos masculinos, para poder realizar grandes esforços, eles precisam ser amarrados por um cinto que se chama chumbe. Esse cinto ele é feito pelas mulheres com algodão, uma técnica milenária. E a produção é perto do chão. A trama do tear também é armada no chão. As pessoas também tecem no chão. Então, aquele cinto de algodão, que vai ser a força do homem, produzido a partir da delicadeza da mulher, ele também vem do chão, assim como os produtos da terra. Produtos que são em enorme abundância. Nós estávamos lá durante a Bienal e pudimos comer muita coisa e ver aquela proliferação, aquela alegria, aquela festa da micuna de comer juntos, que é o resultado da incerteza, uma incerteza que produz essa abundância. E, mais uma vez, se come no chão. A melhor mesa é o chão. Se serve a comida no chão. Se come na intimidade, sempre no chão, em casa ou nas festas. E, realmente, são pratos gourmets. Aqui está Yoshin para verificar. Nascidos da terra, do esforço das pessoas e também do seu caminhar, do seu movimentar, de entrar no fluxo da água, para poder também produzir corpos fortes e aliviar as doenças. Aliviar em banhos com plantas e massagens. Nós temos massagem. Essa foto é muito linda, porque você vê a criança que está sendo massageada no estômago, ela está também amarrada por um chumbe, porque é através desse amarre que o corpo volta para o lugar, para seu umbigo, seu cusco, como diriam em quechua. Então, é uma festa do arco-íris das mulheres, da caçada dos homens, mas tudo isso vem da semente, do murro. Uma semente que é uma incerteza, realmente. Não se sabe se ela produzirá ou não produzirá, mas certamente ela deve se movimentar para produzir. Então, as ameaças que hoje em dia os quechua-lamas eles estão encarando, são as ameaças de ter que ficar parados, de não poder fazer mais trocas, de não poder fazer mais festas para se encontrar, de não ter mais matrimônios que vão permitir o movimento das mulheres, o movimento das sementes, de não poder ter mais acesso
a todos os pisos ecológicos da sua terra. Por quê? Porque a sua terra está sendo vendida, porque as reservas de sal pertencem agora a uma reserva ecológica, onde os próprios quechua não podem mais entrar em liberdade. Então, a ameaça está na certeza de não poder mais colocar em movimento a incerteza do fluxo da Lua. Eu diria que talvez a pior incerteza é a certeza de saber que não se pode mais colocar em movimento as sementes. Boa noite. Eu queria que os manos ali do som colocassem a poesia do Hélio. Sou um pescador sem rio. Pescador que sonha, pescador que luta, pescador que pensa um dia realizar um sonho. Um sonho de voltar a pescar, um sonho de voltar a viver, um sonho de voltar a sorrir. Porque tudo isso eu perdi. Perdi para dar lugar a um monstro. Se chama Belo Monte. Coisa que apareceu do nada. Coisa que apareceu para destruir vidas. Coisa que apareceu para matar as pessoas. Coisa que o governo fala que é progresso. Para nós pescadores, isso não é progresso. Isso é destruição. Destrói vidas, destrói sonhos, destrói tudo. Eu, como pescador, estou aqui falando essas palavras. Às vezes para desabafar, às vezes para não chorar, e às vezes até para se alimentar. Alimentar a esperança que um dia esse sonho vai se realizar. Se realizar por quê? A nossa esperança é a última que morre. E eu continuo sonhando um dia ter de novo um rio para me pescar, para me se divertir e para mim voltar a sorrir. Sorriso esse que faz tempo que eu não tenho o direito de ter. Faz tempo que eu não sorri, faz tempo que eu não tenho alegria. Faz 3 anos que a minha vida parece até que acabou. Mas pelo contrário, a minha vida renovou as esperanças, renovou a perseverança de continuar lutando por uma coisa que um dia fez parte da minha vida. Viajar no rio, passar as noites no rio e tirar o meu sustento, tirar a minha alimentação, tirar a alegria de viver, de tudo de um rio. Aonde que eu tive o prazer de criar minha família e viver uma vida razoável. E eu estou falando essas palavras, eu estou gravando esse vídeo
para me recordar e para mim aqui deixar o meu recado. Sou um pescador que não tem rio. Sou um pescador que sonha viajar. Sou um pescador que sonha navegar. Um barco da esperança que nunca do porto saiu, porque ainda está na mente de voltar um dia a ter um rio. Quero dizer para vocês, eu sonho e sonho muito de um dia desatracar esse barco, a levantar essa vela, ou funcionar esse motor, ou sair remando. Porque com o meu remo eu escrevi as minhas histórias, que eu sempre conto para as pessoas. E eu vou continuar escrevendo essa história, a história de um pescador sem rio, que ainda sonha um dia chegar lá. De uma maneira ou de outra, eu estou aqui, mas eu ainda não morri. Continuo de pé, continuo de cabeça erguida, eu continuo pensando e continuo sonhando. As pessoas que estejam do meu lado, as pessoas que vão me ouvir, se ainda não tem uma história para contar, eu peço a vocês, coloque a cabeça sobre o meu ombro e chore junto comigo, que a minha história para vocês eu vou contar. Oi, então, o movimento Xingu Vivo para Sempre nasceu para enfrentar a maior ameaça do período pós-ditadura no rio Xingu, um dos rios mais importantes da Amazônia, que corta o estado do Pará para desaguar no litoral norte do país. A construção da barragem de Belo Monte e todo o complexo de infraestrutura que chegou e que ainda chegará para as grandes obras na Amazônia, hoje com 100% das suas obras físicas concluídas, mas ainda sem gerar energia, o legado da obra é a destruição das diversas coletividades que habitam o rio Xingu. O processo continua com a ameaça da instalação de mineradora ao longo do seu leito e da intensa invasão de territórios indígenas, camponeses e de comunidades extrativistas. Nesses 8 anos de luta, consolidou-se a certeza no movimento e também nas pessoas que moram às margens do Xingu, de que o caminho para o progresso e desenvolvimento é outro. O movimento também ampliou sua ação e suas articulações na região, apoiando o movimento Emprenhanhã do povo Munduruku no rio Tapajós. Na sua luta contra as barragens, lutamos ao lado dos povos indígenas em diversas ocupações. Estivemos com os pescadores, com indígenas nunca reconhecidos pela FUNAI, com camponeses e camponesas humilhados pelas empresas que constroem Belo Monte. A resistência das comunidades ribeirinhas, indígenas, pescadores e pescadoras, agricultores, moradores dos baixões, oleiros, carroceiros, areeiros, garimpeiros de Altamira e entorno, enfrentaram ao longo dos anos as pressões de dominação em suas vidas e de seus territórios, vindo de todos os lados. A mais recente e devastadora para o tempo atual, nos aspectos econômico, social e ambiental, Belo Monte e Belo San. O movimento percebeu que uma das mais bem-sucedidas estratégias do empreendedor do projeto Belo Monte foi dividir o quanto possível as comunidades e grupos sociais organizados, incrementando por propagandas enganosas e compensação em forma de dinheiro e bens materiais, beneficiando mais as lideranças e menos e quase nada as comunidades e grupos. O PBA, Plano Básico Ambiental, que seria a medida mitigatória para a preservação da cultura indígena, se transformou em balcão de negociação, agravando a dependência das populações indígenas ao consumismo e diminuindo significativamente o cultivar a terra, a coleta nas florestas, a pesca e a caça. A partir desse diagnóstico, a atuação do movimento se intensificou em busca do fortalecimento das ações coletivas,
prezando pela unificação dos grupos vítimas de Belo Monte e da mineradora Belo San. Assim, nos dedicamos ao trabalho de base porque acreditamos que somente com a inserção nas comunidades e no cotidiano das populações encontramos juntos os caminhos a serem trilhados para a sonhada resistência organizada das comunidades tradicionais em defesa do seu meio de vida e de seu território. Um dos elementos fundamentais que nos trouxe uma pedagogia do lidar com a pressão oficial do governo sobre essas comunidades foi a busca das identidades, o resgate da ancestralidade. Resgate que significa libertar os ancestrais, os encantados. Estamos em dívidas com eles, com o universo. A quitação dessa dívida está sendo paga com a própria vida dos rios, das matas, dos animais, dos povos tradicionais, da terra por inteira. Da fé e crença nos encantados, da recuperação dos rituais, da simbologia como forma de proteção, o agradecimento pelas conquistas alcançadas, estas, mesmo insignificantes que fossem, como o simples fato de conseguir a força, entrar numa reunião entre lideranças e o empreendedor da Norte Energia. Tomar consciência é acordar a memória que o chão onde vivemos hoje foi preparado pelos antepassados e que nos foi deixado feito herança material e imaterial de vida ainda plena e abundância da Amazônia. Garimpar o mais profundo entre o coletivo e o individual da sua experiência cotidianas, em busca do mais precioso talento entre o saber, o ser, os sabores, os ritos, os símbolos dos costumes culturais, nos deu a certeza de que, além desse mundo pariuá, são não indígenas na língua munduruku, existe outro mundo que somos herdeiros, e nele está convivendo conosco os encantados, a cobra grande, mãe dos rios, o jabuti, o animal mais inteligente para os munduruku, reconhecido por suas vitórias sobre os maiores animais da floresta, o curupira, senhor das matas e das caças. Estar presente no simples ritual de molhar as mãos na água do igarapé, do poço, e com as mãos molhadas tocar a testa em sinal de respeito e permissão à mãe d'água, para poder usar da sua água. Quando o camponês ou o caçador deixa um tabaco ou faz uma poqueca de cipó, escondendo as pontas para o senhor curupira em sinal de proteção, a sua mais significante criação foi o cultivo da terra preta ou terra de índio, sinal mais sagrado da fertilidade da terra. Aqui está a mão generosa e feminina dos ancestrais, como prova que estão presentes em nosso meio. Esse contato, a vivência com o mundo cosmológico ou invisível dos ancestrais, das comunidades tradicionais, lhes proporcionou sua resistência e sua ressignificação durante centenas de anos de colonização, de escravidão, apesar de receber dos pariuá toda uma tentativa sofisticada de aniquilamento. Esse mundo é real, está presente nas experiências dos povos, nas comunidades tradicionais e em suas práticas cotidianas. As vivências. Tem uma música que eu acho que ela trata bem sobre isso, né? Ela é assim: pescador rio abaixo, pescador rio acima, bebe um gole de cana e enfrenta a maré, dá um gole pro santo e espanta o quebranto e sai a pescar com fé. Em março de 2011, saiu a primeira licença chamada Licença Prévia para a construção de Belo Monte. Nesse período, fui convidada por um grupo de entidades para articular as comunidades tradicionais na luta contra Belo Monte. Nas minhas andanças e contato com os movimentos em luta em Altamira, perceber um vazio, os pescadores eram esse vazio. Sua ausência nos debates, nas reuniões, me chamou a atenção. Ao indagar sobre essas pessoas, encontrei duas pessoas que me levaram aos Baixões, bairro onde os igarapés, Altamira, Ambé e Panelas cortavam a cidade. Nesses lugares, a maioria dos moradores eram pescadores. Fizemos o primeiro contato e marcamos o retorno. E no retorno, sempre mais pescadores e pescadoras, e sempre iniciamos as conversas ouvindo casos
de suas pescarias, os perigos das vendas, o gostar da profissão, e terminávamos sempre com uma simbologia. Claro que discutíamos também a questão política e do empreendimento. Foi nessas reuniões que descobrimos que os pescadores não seriam impactados, segundo a empresa Norte Energia. Duas dessas simbologias me chamou a atenção. A primeira, iniciamos a tecer uma rede e, durante o trabalhar de tecer, cada um ia falando de suas esperanças, sofrimento, histórias dos antepassados. Isto gerava uma força tão grande que chegava a arrancar lágrimas. Esse simples gesto foi juntando uma categoria que se encontrava bem desalinhada com o mundo real que estava os cercando. Esse símbolo se repetiu com todos os grupos que conseguimos reunir em Altamira e Porto de Mós. A segunda foi uma bacia com água limpa e, no final, ela ficou podre. Ali estava o retrato do Xingu, que é hoje. Essas experiências com os pescadores renovavam suas esperanças, valorizando sua identidade que estava sendo esquecida, valorizando sua cultura e cada vez mais exigiam sua participação nas discussões que os envolviam. Faziam um contraponto nas reuniões das organizações de resistência a Belo Monte. Concluímos essas primeiras etapas com o ato de desobediência civil que foi realizar uma pescaria comunitária em pleno período de Piracema, época em que a pesca é proibida no rio Xingu. Cerca de 250 famílias de pescadores e ribeirinhos e indígenas passaram 3 dias pescando, capturando aproximadamente 10 toneladas de peixe que foi colocado na orla de Altamira para alimentar o povo. A sobra foi doada para as entidades de caridade. Enquanto o povo se servia do banquete dos pescadores, eles iam emendando os pedaços de redes que chegavam simbolizando a sua união em defesa dos rios, que sempre foi seu pai e sua mãe. O rio é meu professor, a canoa minha escola, meu remo é meu lápis, com ele escrevi minha história. O saber tradicional dessa categoria está presente na escuta. Certa vez, na comunidade de pescadores de Quatipuru, nordeste paraense, um pescador de pescada amarela me disse que, para saber o rumo que um cardume de pescada amarela está tomando, eles encostam o ouvido no assoalho da canoa para ouvirem o som emitido por elas, guiando-os a direção. Estar no olfato. Meu pai descobria o cardume jogando um plumo na água, depois puxava e cheirava para saber o tipo de peixe e a profundidade. Estar no tato. Os pescadores de Mapará, em Cametá, através de uma tala de guarumã, planta de várzea amazônica, tocam o cardume para saber o tamanho do peixe e a quantidade. A visão, as estrelas os guiam, assim como a lua indica a melhor maré para pegar o peixe. Todas essas práticas faziam e fazem desses pescadores pessoas totalmente ecológicas, ambientalistas e espirituais. Este último, se passasse 2 vezes o boto, boiando próximo à canoa na pesca, não pescavam mais naquele dia. E se uma matinta pereira assobiasse durante a noite próximo da sua canoa, era sinal de agouro. Sabiam tirar o necessário sem desperdício e respeitavam o ciclo de vida das espécies e sabiam lidar com o manejo das águas. Além de terem um grande conhecimento das plantas que os peixes necessitam, por isso são guardiães das matas ciliares e dos rios e manguezais. Por uma questão mais militar, foram considerados sentinelas da pátria. A vivência com os Munduruku faz parte desse universo, a árvore que foi forjada ao filho do Caruçacaibã, líder guerreiro espiritual do povo Munduruku, em substituição ao seu primogênito, que foi arrancado da sua convivência ao sair para caçar com o melhor amigo do seu pai. Este, com inveja do filho, por ser um excelente caçador, o traiu ao precipitar o filho para a morte. A desordem causada pelo Daidu, Tatu, amigo do Caruçacaibã, afugentou os porcos do mato, que era e continua sendo a melhor caça para os Munduruku. Estes, além de fugirem do buraco, ainda levaram o filho do guerreiro e assim nasce o Caminho dos Porcos, que fica no Médio Tapajós, a cerca de 100 quilômetros de distância de Itaituba.
local chamado de Fecho do rio Tapajós. O tatu sempre foi o traidor, aquele que está sempre testando o guerreiro e enganando a todos. Para nós, ficou algumas reflexões. Ao discutir sobre a financeirização da natureza pelo mundo capitalista, fomos duramente criticados, criminalizados e isolados. Fomos taxados de esquerda retrógrada. Foi um momento muito duro, porque as ameaças vinham de todos os lados e principalmente dos companheiros. E uma frase surgiu para nos questionar: estamos contra a maré ou a maré está contra nós? Terceira rede significa que todos são capazes de construir a sociedade dos sonhos, não mais os iluminados brancos e homens dos grandes centros. Não há mais uniformização. 7 de setembro não tem mais vez hoje. E se insistirem, terá muito sangue a derramar. O mundo é multicultural, é plural. A Amazônia é plural. O medo é um fator preponderante para a autonomia dos povos. Ou será as batalhas sanguinárias travadas em solo amazônico? A recordar Cabanagem, Guerrilha do Araguaia, Quintino, Irmãos Canutos, 19 sem terra, pescadores mortos por fazendeiro no Marajó. Por último, existe uma certeza. É preciso tomar de volta a memória e nossa herança que nos foi roubada. São elementos que eu trago para uma reflexão e ferramentas pela vivência que estamos passando nesse processo de grande projeto no solo da Amazônia brasileira. Muito obrigada. Buenas noches. Voy a hablar en español o portuñol. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. El Mamo Pedro Juan, que es un chamán de la Sierra Nevada de Santa Marta, del pueblo Kogi, una vez me dijo que todos los cuerpos de agua están conectados y que una usina, una represa, una barrage, es como hacerse un nudo en el ano. Este es un mapa de todas las barrages, grandes barrages, o sea, 150 metros o más de alto, que están aprisionando los diferentes ríos, cuencas, vacías del mundo. Y este es un mapa que muestra, los puntos azules son barrages en construcción y los puntos rojos barrages planeados. Entonces, pues podemos ver que pues ya en, digamos, Europa, Norteamérica, todos los ríos o los espacios donde se podrían construir represas ya los ocuparon. Y ahora son básicamente muchas áreas de Latinoamérica, África, Asia, donde se está, digamos, construyendo estas barrages, ¿no? Y cabe pensar, ¿no?, viendo estos dos mapas, cuál es la relación, digamos, entre quería mostrar este. Y este es un mapa de Estados Unidos donde se están desmantelando barrages. ¿Desmantelar? Sí, de construir, ¿no? Entonces mientras que en el sur global se están construyendo muchísimas represas, en el norte se están desmantelando al mismo tiempo, ¿no? En las Américas, viendo solo las Américas. Y cabe la pena pensar si hay una relación entre estos dos procesos que son paralelos pero totalmente diferentes. Y hablábamos antes con Ana Lidia también, si cabe la pena pensar si nos estamos convirtiendo en esclavos energéticos, ¿no?, del norte, porque muchas de estas represas que se están construyendo ahora no son para suplir energía doméstica o en nuestras casas, sino para suplir
Por ejemplo, aquí en Brasil mucha industria de aluminio para suplir grandes minerías a cielo abierto, ¿no? Que requieren muchísima energía y muchísima agua. Entonces, procesos extractivistas como el de la minería y el de la extracción hidroeléctrica van de la mano, ¿no? Y obviamente todos estos minerales son exportados, ¿no? Son enviados para suplir las necesidades del primer mundo. Entonces, ¿qué tipo de esclavitud implica el desenvolvimiento, el desarrollo? Es como una pregunta que es como la base de la pesquisa, digamos, y del trabajo. Y pensando también en lo que decía el Mamo Pedro Juan de una represa que funciona como un nudo en el ano, ¿no? Que contiene el flujo, en el caso del río que es un flujo de vida, pero también de limpia, ¿no? El río carga sedimento y lo saca, ¿no? Limpia el valle. Y pensando también en otros, digamos, formas de contención, ¿no? Una represa como una contención de un flujo que funciona paralelamente a contenciones de cuerpos sociales, ¿no? Entonces, una contención de un cuerpo de agua y una contención de un cuerpo social, y esto es un método militar o policial, se llama el kettling, acorralamiento o hervidero, que consiste en contener a gente en protesta por horas y horas, ¿no? Hasta que la gente no puede más y luego van dejando salir poco a poco. Y me gusta comparar estas dos imágenes, del Velomonte, ¿no? Y es precisamente para hacer una usina primero tienes que desviar el río, secar el lecho y se hace una primera barrage en tierra para ahí empezar a construir la pared de concreto y me encanta esta imagen porque es un momento de muritao, minga, cabello con cabello, ¿cómo se dice en brasileño? Sí, mutirao, sí. Mutirao para abrir, ¿no? Un canal en esa primera barrage y dejar que el río fluyera. Creo que fue hecho como en una noche, ¿no? Sí. Sí, entonces… Das 6, comenzamos às 5 horas y terminamos 10 horas. Sí. Va. Y pensando también en eso, ¿no? Como cómo funciona una barrage en contraste como una contención de un cuerpo de agua y contrastándolo, haciendo una analogía visual de una contención social. Esto es un collage fotográfico de imágenes encontradas que contrasta, bueno, la pared de una barrage con la pared policial. Es un collage del 2012, en el momento en que la primavera árabe estaba sucediendo. Entonces las imágenes circulando por internet en ese momento también eran imágenes, en este caso de Egipto, del Cairo, y la barrera policial, con un momento también en que cuando el agua sobrepasa los límites de una barrage hay que abrir las compuertas para soltar agua, ¿no? Y como contrastándolo también con un momento en que un grupo de protestantes está tumbando una pared que se había construido en torno al Congreso de El Cairo. Pero también, digamos, esta pesquisa me ha llevado al campo del mito también, como un espacio de reflexión y de entender que el río y las montañas, los animales, son actores sociales, políticos y activos dentro de los procesos de lucha ambiental que se están desarrollando en este momento. Y ¿se puede acercar esta imagen? Como ir un poco más cerca. Quería hablar como de este mito de dos montañas que existen en el río Yuma o el río Magdalena en Colombia. A ver. Sí. Este es Matambo, es una montaña con un perfil de un indígena muy guapo y ella es
Mirtayú son 2 montañas con formas de pechos femeninos, de senos, y están uno al lado del otro. Los pescadores de la región cuentan que eran 2 amantes que estaban buscando un lugar fértil para armar su chacra y donde hubiera buena pesca, pero cuando iban pasando por este valle de los Michú, que era un pueblo guerrero, pensaron que el gigante había secuestrado a la India. No sabían que eran amantes, entonces los atacan para liberar a la India y a él lo hacen caer y lo presionan tan fuerte contra el suelo que se convierte en montaña. Y ella llora, 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 inunda el valle y de repente parece que los dioses dijeron, bueno, no, tenemos que parar esta inundación, y entonces la convierten en montaña también. Entonces están separados por el río, como guardando sus riberas. Y los pescadores, siempre que pasan por ahí en pesca o cuando están en la rosa, los llaman Matambo, Mirtayú, como llamándolos para que la montaña despierte, porque hay una Bagayem en este río, el Yuma, que además tiene un timeline súper parecido al timeline de Belomonte, y la pared del Quimbo, de la usina del Quimbo, es más o menos del mismo tamaño que Matambo, que el perfil de la montaña de Matambo, y están uno junto a la otra, ¿no? Entonces, siempre los pescadores que están pescando por esa zona como que llaman a la montaña, llaman a Matambo para que se despierte, porque dicen, si Matambo se llega incluso solo a mover un poquito, pues el Quimbo se viene abajo, ¿no? Tiembla la tierra y el Quimbo se viene abajo. Entonces, ¿cómo entender esto, la montaña, los animales, el río, como actores sociales y políticos dentro de la lucha? Y aquí está Matambo, ¿sí lo ven? Está siempre guardando. Nada, esta es una imagen de una protesta en que se paró la construcción. Quería mostrar esta imagen ¿podemos poner el primer vídeo, por favor? Entonces, una vez hablando con Zoila, que es una pescadora del Yuma, me decía que cuando salía en protesta siempre llevaba la bandera de Colombia al revés para protestar que los administradores que habían elegido, en vez de administrar el territorio, lo estaban vendiendo, y que esa era su forma de protestar. Entonces, como que se me dio una inspiración para decir, pues yo también quiero voltear la imagen de video en forma de protesta, y cuando volteé el río, ¿lo podemos poner otra vez? Como que me dio pie para pensar como en un lenguaje visual y entender cómo el arte, y específicamente el paisajismo, ha sido una manera también de colonizar la naturaleza, de enmarcarla, ¿no? De verla de una cierta manera. El río siempre fluye de un lado para el otro dentro de la imagen, y voltear la imagen fue como un gesto de, pues primero de descolonizar la mirada y de desaprender a ver, como nos enseña pues la academia y el patriarcado, digamos, y empezar a ver de otras maneras. Y podemos poner el otro video, por favor. Pero también como de empezar a no solo a ver diferente el agua, el río, la cachoeira, sino de escucharla diferente o de otras maneras.
Sí, y de nuevo como pensar que, o más bien es como abrirse a otros tipos de conocimiento y de producción de conocimientos, tal vez unos que conllevan un sentipensar, que es pensar con el cuerpo, pensar con el sentir, y que conlleva como un involucramiento intenso con lo que se está estudiando, ¿no? En vez de digamos, un método más científico que implica alejarse del objeto de estudio, como que me acerco más a estas otras formas de aprender, que es sentipensar. Pero también porque cuando el cuerpo es desplazado, cuando el cuerpo tiene hambre, cuando el cuerpo es mutilado, y no estoy solo hablando del cuerpo humano, sino de los cuerpos de agua, de los cuerpos de los árboles, de los cuerpos de los animales, pues es imposible no involucrarse, ¿no? O sentir, ¿no? Cuando escuchaba ahorita el poema del pescador, pues me tocó muchísimo. Y también empecé a entender que la naturaleza o la floresta o el río no es algo que está fuera de nosotros, sino es una extensión del cuerpo, que el primer territorio es el cuerpo de uno, y que la defensa del cuerpo de uno es la defensa del territorio. Cuando se extrae, o estos procesos extractivistas que extraen minerales, que extraen electricidad del río, implican también una extracción de gestos del cuerpo e implican la extracción de lo que nos permite ser humanos y operar como cuerpos, ¿no? Cuando se hace una usina, se contamina el río al pararlo, ¿no? Todo este material orgánico queda en el lago, se empieza a podrir, a producir metano, ya no hay agua limpia, ya no hay peces, ya no hay, digamos, se empieza a emitir todos estos gases de efecto invernadero en el aire, y es el aire, es el agua limpia y es el alimento sano lo que nos permite operar como cuerpos, lo que nos permite pensar y tener una conexión entre el músculo, digamos, y el hacer, y creo que eso es lo que me preocupa más, digamos, de procesos extractivistas, que perdemos el acceso a esos elementos que nos permiten operar como cuerpos, pero hay un desmembramiento entre el pensar y el hacer, ¿no? Y pienso, por ejemplo, sobre todo en gestos como la pesca, que es un gesto cotidiano de los pueblos riberinos. Para pescar se necesita un río que fluye y que trae y lleva pescados, ¿no? La subienda, cuando se construye una hidroeléctrica, ya no hay subienda, ya no hay un río donde pescar, y entonces ese gesto de tejer la atarraya o de tirar la atarraya, que es un gesto que representa un conocimiento acumulado por generaciones, no es un gesto que se aprenda en las aulas, sino es un conocimiento acumulado, no tiene ese territorio de operación, ¿no? Esta imagen me encanta porque son los pescadores del Yuma pescando dentro del túnel de desviación del Quimbo. Y entonces estos gestos tan cotidianos como pescar, como tejer la atarraya, o incluso cuando estás a punto de ser desplazado porque viene la inundación de la represa, un gesto tan cotidiano como quedarse en casa, se radicaliza, se vuelve radical y empieza a ser encarnado o performado de una manera más consciente, o no quiero decir más consciente, sino más con una intención más política, se podría decir. No es que no la tuviera antes, pero esto es minería artesanal, como otro de los gestos, ¿no? Que tienen una, además, sofisticación increíble en el gesto. Entonces se pierde como el territorio de hacer estos gestos y se empiezan a radicalizar gestos tan sencillos y tan cotidianos como bañarse, tirar la tarrafa.
a estos gestos que son cotidianos y que están como intrínsecamente relacionados con el territorio, les llamamos geocoreografías. Son coreografías cotidianas que están ligados, en este caso, a la geografía del río o a la geografía hídrica. Y estos gestos, combinados con gestos extraordinarios, como los de, esto es una imagen de hace 4 días en Colombia, como los de bloquear una carretera, bloquear una construcción, todo esto conforma parte de las geocoreografías también. Es una combinación de gestos cotidianos y extraordinarios. Y ahora mismo los pueblos tradicionales en Colombia, campesinos, étnicos, indígenas y populares están en Minga Nacional. Llevamos 1 semana y media en Minga con paro y bloqueo de carreteras en más de 20 puntos del país, porque la lucha en este momento es exigir que el campesino se convierta en sujeto de derechos por constitución en Colombia. O sea, está el indígena y el afro, son sujetos de derechos, pero el campesino, como pueblo tradicional, no lo es. Y también entender que dentro del concepto de campesino entran pescadores y mineros artesanales. Quería terminar con el último vídeo, por favor, y un poco combinando con la última parte que hablabas de ese gesto de tejer la atarraya en comunidad. Pienso que la atarraya y la pesca como gesto me interesan también porque son transversales a muchas capas, ¿no?, de nuestra sociedad, una capa social, una capa cultural, una capa de autonomía, de soberanía alimentaria, y también entendiendo la tarrafa o la atarraya como una red en este momento, digamos, incierto políticamente, no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica, porque ahorita tumbaron a Dilma o tumbaron este gobierno de supuesta izquierda, pero es, digamos, el primero de otras que se vienen seguramente en toda Latinoamérica. Y quiero entender la atarraya no solo como este objeto específico, una cultura, sino también como algo que en este momento vale la pena mirar y pensar como una unión de muchos puntos que nos permite una forma de organización y de lucha. Y ya. Bom, eu queria dizer que é uma tarefa árdua tecer comentários sobre essas apresentações tão maravilhosas. Eu praticamente perdi a contagem do tempo aqui, já que estamos falando de outros tempos, né? Esse tempo cronológico, de fato, deixa de fazer muito sentido, né? Mas eu fico pensando que, de alguma maneira, é interessante a maneira como essas formas de conhecimento que, de alguma maneira, são encabeçadas aqui pelas ameríndias, né, são introduzidas num projeto curatorial como esse, né, dessa Bienal. Quer dizer, de alguma maneira, aqui, aos poucos, começa a surgir não uma tematização do indígena, ou, né, o indígena não é inserido dentro de uma narrativa já pré-concebida ou já dada pela curadoria, né, mas, aos poucos, o que acontece é mais uma horizontalização, uma abertura para distintas formas de saber, distintas formas de conhecimento que se conectam e que não se verticalizam a partir de uma só narrativa, né? E isso me parece que é algo que não exatamente inédito só desse projeto, mas que começa a acontecer nesse momento e que não aconteceu em outros momentos, né? Enfim, do que se concebe como uma cultura ocidentalizada ou ocidental, especificamente na arte contemporânea, né? Ou seja, aos poucos a gente começa a perceber que uma figura como o Ailton, na verdade, é um pensador, né? Eu introduzi ele como um ativista e assim por diante, mas ele é um pensador, né? Davi Copenaua também é um pensador, né? E para quem ainda não sabe disso, a gente tem que reconhecer isso, né? Ou seja, trata-se de distintas formas de pensamento que tratam, que pressupõem distintas
distintas humanidades, distintos critérios do humano, né? E essas formas de pensamento não foram sido reconhecidas como formas específicas de produção de um pensamento especulativo, de uma capacidade de transformação política e crítica, né? De alguma maneira, a categoria mito é uma categoria que serve justamente para silenciar essas formas de pensamento e divorciá-las de um suposto pensamento, né, com P maiúsculo, legítimo, mais verdadeiro e assim por diante, né? Então, o que começa a acontecer aqui que é isso, é a perda de uma grande narrativa, que é a narrativa da certeza, né? A narrativa de um controle do imaginário, um controle das formas de ação política, das formas de existência, né? No momento em que justamente essa narrativa se esfacela cada vez mais, né? Através de diversos fenômenos tais como a necessidade de um reconhecimento de que, enfim, de que o sistema da Terra já não é mais aquilo que ele era antes, né? A tal da discussão do antropoceno, né? Que não existe mais uma Terra a ser submetida, né, aos desígnios da ação do homem ou homem branco ocidental, né? Mas sim um agente político, um agente social, né? Mas o fato é que os modernos precisam reconhecer isso no momento em que a coisa começa a sair do controle. Ao passo que as outras formas de conhecimento sempre souberam disso, sempre lidaram, né, com a Terra como um agente social, né, como um sujeito, né, e produziram as suas formas de certeza, sobre as quais a Luísa falava, né, justamente para lidar com isso de uma maneira conectada, integrada, né, e não através de um divórcio, né. Então, na fala da Ana, o que a gente vê é justamente isso, uma relação de divórcio com o rio, né, na fala, as duas falas aqui da Carolina, isso também apareceu, né, e uma relação de extensão da pessoa com relação ao rio, que implica num outro estatuto, que é a própria pessoa, que é o próprio humano, né. O humano não é algo divorciado ou pensado através de uma separação com relação ao rio, mas algo que só se define a partir do rio ou da montanha, enfim, disso que nós chamamos de natureza. Né? Chamar algo de natureza já é pressupor que esse algo é diferente, né, de uma entidade ontológica, né, de uma forma de existência que é humana, né? Então, acho que esse problema é um problema que recorta, que atravessa todas as falas, que é um embate, né, do que a gente tem chamado aí na antropologia de cosmopolíticas, né, ou seja, de regimes distintos de mundo, né, cuja pluralidade cada vez mais é necessária, né, e precisa ser não mais só reconhecida, não se trata só de reconhecer, isso não é um problema só de multiculturalismo, né, de tolerância multiculturalista, mas de tomada de posse, né, de novas estratégias, de novas ferramentas que na verdade são antigas, né, que sempre existiram, que sempre estiveram por aí, mas foram discriminadas, né? Então, isso é fundamental porque a gente começa eu tive aqui a grande felicidade de ouvir uma das melhores contradefinições do mito que eu já ouvi na minha vida, né? Que é isso, né? Trata-se de um momento, né? Um tempo em que fluxos são experimentados sem a angústia da certeza, né? De tudo que eu já li sobre isso que se chama de mito, eu sou um especialista nesse assunto, né? Nada chegou a esse ponto, essa clarividência, por assim dizer, né? Ou seja, fluxos que são experimentados sem a angústia da certeza se referem efetivamente a um momento em que existem outras formas de acoplamento, de conexão, de compatibilidade, né? De limite, de fronteira. As fronteiras, os limites, as formas de composição possíveis são completamente outras, né? E agora, mais do que nunca, a gente precisa efetivamente tomar técnica desse tipo, né, de composição, digamos assim, né? E que evidentemente escapa, né, de todos os rótulos, de todas as maneiras de contenção, né, sobre as quais a Carol falava, né? De fluxos dos mais diversos, né? Ou seja, são justamente esses fluxos, né, que são contidos, que são controlados, né, que criam uma espécie de doença, né, sistêmica, né, da Terra, né, que vai produzir um reverso, né, dessa forma enfim, dessa autonomia, né, de um campo envolvente, por assim dizer, como sujeito, né,
que essa autonomia sempre existiu, sempre foi reconhecida, continua a ser reconhecida pelos povos ou pelas formas de existência que são contemporâneas, né? Essa autonomia, como eu dizia agora, ela se impõe, mas ela se impõe de uma maneira perversa, né? Ou seja, os efeitos gerados pelas mudanças climáticas, pela cobertura, né, da Terra inteira por barragens. Eu não tinha dimensão disso até ver, né, as imagens que a Carolina apresentou, né, vai trazer, né, vai obrigar o homem moderno, né, a reconhecer a potência disso através de uma potência de destruição extremamente devastadora, né. Então, de alguma maneira, as imagens de Belo Monte, elas mostram que o solo, né, a superfície já está afundando. Não é que ela vai afundar, né? Ela já começou a afundar, né? O fim do mundo, o tal do fim do mundo, já começou, já está acontecendo aqui, né? E qual é o fim desse mundo, né? É o fim justamente do mundo do homem branco, né? Mas o problema é que com o fim do mundo desse homem branco, diversas outras possibilidades de aliança, de conexão, vão embora a reboque, né? Sem que elas tenham sido consultadas ou convidadas, né, para esse projeto extremamente destrutivo, né? Então, o que a gente vê no contexto político atual do Brasil e vários outros do mundo inteiro está acontecendo é uma ameaça, não digo sem precedentes, né, mas talvez numa escala gigantesca, né, a possibilidade de produção de alianças, né, que mais do que nunca são urgentes e necessárias, né? Então, de alguma maneira, um ambiente como esse é um ambiente em que essas alianças podem acontecer, né, e de fato estão acontecendo, né? Fico pensando, cada vez mais não se trata de refletir exatamente sobre o que vem ou deixa de ser a arte, a tal da arte, né? Mas de alguma maneira existe uma maneira bastante basilar de pensar sobre isso, que é, enfim, a etimologia da palavra arte nas línguas indo-europeias, que vem de um formativo que dá palavras tais como ordem, né, ortopedia, articulação, ritual e arte, né, o RT, que é um formativo das línguas indo-europeias, né? Ou seja, a vontade de arte é a vontade de produção de alguma espécie de ordem, né, de um ritual. Esse RT do ritual é o mesmo do arte, né? De produção de alguma forma de certeza, né, que de alguma maneira caminha na direção daquilo que a Luísa dizia a partir do sketch, né? Ou seja, mas de uma forma de certeza que é ao contrário desta forma de certeza opressora, né, e capaz de cercear o mundo e os fluxos, né? Então, essa forma de certeza, essa forma de produção de uma organização, de uma disposição mínima, como essa disposição que nós estamos adotando nesse momento para que a gente possa, de alguma maneira, pensar, né? Isso é a produção de uma espécie de ritual, em certo sentido, né? Que se faz cada vez mais necessária, mas a partir da conjugação de diversas outras maneiras de se produzir certeza ou de se produzir sentido, por assim dizer, né? Que sempre existiram e que nunca foram conhecidas como devem ser, sobretudo pela arrogância ocidentalizada ou europeoide, como se trata do Brasil. Eu não quero me alongar muito mais, porque, enfim, eu não sei se a ideia é abrir para debate ou não, né? Mas é isso. Obrigado. Boa noite. Thank you.